A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 2: Resiliência Emocional. Autor Pedro Dong. Semana 1. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quarta-feira. Viver no Espírito para vencer o pecado. Ler com oração. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 6. Sabemos que Cristo fez propiciação por nossos pecados e hoje temos livre acesso ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e socorro em momento oportuno. Como então devemos viver agora, sabendo que a natureza pecaminosa ainda não foi erradicada de nós? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, revela que ainda temos a natureza do pecado em nós. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Capítulo 7, versículos 14 a 17. A expressão "o pecado" se refere à natureza pecaminosa que habita no homem caído. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Versículo 18. Não adianta tentar aperfeiçoar a carne, pois ela precisa estar crucificada com Cristo. Então, como viver a vida cristã e ter sempre comunhão com o Senhor? Eis a resposta. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Capítulo 8, versículos 1 a 2. Quem está em Cristo Jesus está em outra esfera, a esfera celestial, livre da lei do pecado e da morte. O homem conectou-se com o pai da mentira pelo pecado. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O homem não tem força suficiente para libertar-se da lei do pecado e da morte. Essa lei é como a lei da gravidade. Ao soltarmos um objeto de determinada altura, ele cairá porque há uma força puxando-o para baixo. Assim acontece também com o pecador, em quem a natureza pecaminosa atua com uma força da gravidade, tornando a queda inevitável. Graças a Deus, pela fé um dia recebemos o Senhor Jesus Cristo, e Ele nos deu o seu Espírito, que passou a habitar em nosso espírito. Agora em nosso espírito há uma lei mais forte que a gravidade. A lei do pecado e da morte é forte como a lei da gravidade, e nos puxa para baixo, de forma que não conseguimos libertar-nos dela sozinhos. Mas a lei do Espírito da vida é ainda mais forte e consegue vencer a lei do pecado e da morte, elevando-nos à esfera celestial. Não devemos e não precisamos mais viver segundo a carne e o velho homem, pois Cristo já pregou ambos na cruz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos capítulo 6, versículo 6. A realidade desse fato só é eficaz em quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Capítulo 8, versículo 3. Estávamos enfraquecidos por causa da carne, e não havia como ficar livres da lei do pecado e da morte. Cristo, então, tomou a semelhança da carne pecaminosa, não a natureza do pecado. E Deus condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 4. Portanto, o único caminho para vencer o pecado é andar no Espírito. Como podemos andar no Espírito? O que comanda o ser humano é sua mente. A mente é o elemento que define onde você quer viver, na carne ou no Espírito. Se colocarmos a mente na carne, o resultado será morte. Mas se colocarmos a mente no Espírito, colheremos vida e paz. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 6. Ao praticar a imersão na palavra, a transcrição, o dormir e o acordar com Deus, colocamos nossa mente na palavra de Deus. E com a mente posta no Espírito, já não somos mais escravos do pecado. Se porventura pecarmos, devemos confessar os pecados, e Deus nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Cometer ou não pecados não é somente uma questão moral. Se pecarmos e não resolvermos o pecado, o prejuízo maior será sermos cortados da comunhão da vida. Um cristão cortado da comunhão da vida é como um membro de nosso corpo amputado. Esse membro não sobreviverá. Por isso, os filhinhos precisam conhecer a importância do perdão dos pecados, para se manter sempre na comunhão do corpo e na circulação da vida. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje, a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.